O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém no templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Nós vamos cantando o refrão do Salmo. Pode se assentar. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Padre Leandro, queridos irmãos e irmãs, como eu disse no início da celebração, hoje a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. O nome correto é Basílica do Santíssimo Salvador e de São João, né? A igreja mãe de Roma, dedicada a São João, ao Santíssimo Salvador, a São João Batista e a São João Evangelista, numa das colinas de Roma chamada Latrão. A gente abrevia tudo dizendo Basílica de São João de Latrão, né? Mas o porquê? O que essa basílica tem de tão especial que a gente muda as leituras da missa? Tem leituras próprias para este dia? Hoje, nós comemoramos, celebramos a dedicação da primeira basílica da Igreja de Roma. Porque anteriormente a isso, os cristãos não tinham possibilidade de se reunir em templos como este, ou como a Basílica São João de Latrão. Não existiam igrejas, templos, edifícios. Onde é que os cristãos se reuniam? Nas casas, nas catacumbas. Os cristãos eram perseguidos. Os cristãos não podiam publicamente manifestar a sua fé. E depois então da paz constantina, é o tempo em que agora publicamente os cristãos podem se reunir. Os cristãos podem dizer publicamente: eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do Pai.
Por isso, celebrar a dedicação desta Basílica Romana, que é a Basílica do Papa, às vezes a gente confunde, imagina que a igreja principal de Roma, a igreja do Papa, é a igreja de São Pedro, ali onde o Papa acolhe os peregrinos nas catequeses, onde o Papa recebe os peregrinos para o Ângelus no domingo. Não, esta é uma das basílicas papais, mas a primeira, a sede da igreja de Roma, está lá, na Basílica São João de Latrão. Então celebrar isso é um convite para todos nós celebrarmos a nossa fé. É um convite para todos nós celebrarmos a alegria de ter sido resgatados por Deus e unidos no corpo místico de Cristo chamado igreja. Hoje é o dia de modo especial de nós nos recordarmos da nossa paróquia, do lugar onde você vive, onde você reza aos domingos, onde você é chamado a ir com a sua família e prestar publicamente o seu culto a Deus nas celebrações dominicais. Mas como estamos numa missa dedicada às famílias, nós vamos também partilhar um pouco sobre a realidade da família, igreja doméstica. Essa expressão vem do Concílio Vaticano II, num documento chamado Lumen Gentium. E lá diz assim, que a família... Tem alguém aqui que é membro da família, de alguma família? Todo mundo? Oxê, como assim, gente? Tem ninguém aqui que é filho de chocadeira, não? Não? Você tem uma família? Que bom. Família, igreja doméstica. Textualmente diz assim o documento do Vaticano II. Na família, como numa igreja doméstica, devem os pais... Tem alguém que é pai e mãe aqui? Ah, então presta atenção, aqui é para você, viu? E não é recado meu não, é da igreja. É Deus falando com você. Os pais, pela palavra e pelo exemplo, devem ser para os filhos os primeiros arautos da fé e favorecer a vocação própria de cada um, especialmente a vocação sagrada. Esse documento diz que a família é como uma igreja. Quem está vindo aqui no santuário pela primeira vez, no Pai das Misericórdias? Ai, que bom. Bem-vindo, bem-vinda. Salva de palmas para você. Isso, alguém puxou, né? O padre também diz que é a primeira vez que concelebra aqui, né? Segunda. A primeira concelebração, mas já esteve aqui no santuário. Tá ok. Você certamente quando entrou, não sei, mas é a experiência que eu sempre faço. Me sinto acolhido aqui. Me sinto abraçado por este Pai das Misericórdias. E deve ser assim na sua paróquia também. E bendito seja Deus pelas igrejas, as paróquias que ficam abertas durante o dia. E as pessoas podem buscar a Deus ali, no sacrário. Entrar na sua paróquia, na capela do seu bairro. E rezar ali por alguns minutos. Parece que o tempo para, não é assim a experiência que fazemos? A gente se encontra com Deus. A gente chega cansado e às vezes... Há lugares em que a missa no finalzinho da tarde, depois de um dia extenuante de trabalho, e a pessoa chega na igreja, e ali parece que tudo se acalma, tudo se assenta, e a palavra do Evangelho é dirigida para nós, e Deus nos alimenta na Eucaristia, e a gente sai renovado. Alguns lugares onde há missas bem de manhãzinha, e as pessoas antes de irem para o trabalho, vão se alimentar de Jesus na Eucaristia e na palavra. Faz ou não faz diferença estar na igreja? Muita diferença. Pois é. Se a família é uma igreja doméstica, a igreja está orientando a mim e a você que também a sua casa pode, deve e precisa ser um lugar assim, onde Deus se encontra. Claro, por excelência no templo, no edifício ali, diante do sacrário, na proclamação da palavra, sim, mas também na sua casa. Também lá onde vive você, seu marido, seus filhos. Talvez já está só você e seu marido, porque os filhos cresceram. Talvez é só você e os filhos, porque ele já se foi ou ela já se foi. Mas ali pode, deve, precisa ser igreja.
Ergue a mão assim e diga assim: Senhor, faz da minha casa uma igreja, um lugar de encontro contigo, um lugar de repouso no Senhor. Amém. Irmãos, irmãs, a nossa casa vai ser um lugar de repouso, de refúgio no Senhor, na medida em que nós, pessoalmente, estivermos ligados a Ele. Porque aqui também há um risco, né? De nós imaginarmos assim, bom, se nós já somos igreja doméstica, se a gente pode rezar aqui dentro de casa, para que é que nós vamos para a missa no domingo? A gente pode assistir a missa pela TV. Ah, bobeira, esse negócio de ficar indo lá na igreja. Todo mundo vai reparar a minha roupa. Todo mundo vai saber que eu fui. Ah, não, padre, eu não vou na igreja não, porque lá vai muita gente que é muito pecadora. Ah, então tá bom, se você não é pecador, não precisa mesmo. Porque a igreja é lugar, é casa dos filhos de Deus, daqueles que ainda não estão prontos, daqueles que ainda estão caminhando, mas que se descobriram amados pelo Pai das misericórdias, daqueles que se descobriram alcançados em Jesus Cristo, o Santíssimo Salvador. A igreja é lugar de encontro, como em casa, né? A gente chega e a gente se alimenta, e a gente descansa estando em casa, a gente descansa olhando nos olhos de alguém que a gente conhece. E que bom quando marido e mulher já se conhecem há muito tempo, né? E um olha nos olhos do outro e diz assim, já sei que a coisa não foi muito boa lá no serviço hoje, né? Ela olha e já sabe que naquele dia ela precisa falar com mais calma, senão a casa cai, a casa física ali, né? A gente aprende que a casa, que sou eu, precisa estar unido a Deus. E se eu, filho de Deus, unido a Deus, o busco, eu também sou capaz de levar Deus lá em casa, na minha família. E aí tem sentido a nossa busca por Deus, nos domingos, nos dias santificados, ir ao templo, rezar. E que bom que nesse tempo a gente não é perseguido como éramos no tempo, nos inícios do cristianismo. A perseguição hoje é outra, né? Eles vão de outro modo, tentando minar a nossa fé. Mas assim como o Cristo não veio simplesmente fazer um acordo bilateral, né? Eu e você. Ah, meu filho, eu te amo muito, é só eu e você. Não é assim que Jesus nos ensina. Olha para quem está do seu lado. Olha para trás, olha para frente. Tá vendo? Jesus não fez um pacto de amor, uma aliança de amor só com você não. Fez com os outros também. E o cristianismo é lindo por isso, porque nos une a Deus, mas não é o intimismo que me fecha a Deus e Ele me ama e eu não quero nem saber dos outros. Não, mas me leva aí para os meus irmãos e ir à igreja e buscar alimento com os outros que também são pecadores como eu e você. Me ensina e me faz perceber que se eu sou templo de Deus, se eu sou morada de Deus, se eu sou casa do Senhor, o meu irmão também é, e o meu irmão precisa de respeito. E eu aprendo a amar os meus irmãos, a começar dos lá de casa, né? Porque aí há um risco também, né? Nós sermos ótimos na paróquia, né, padre? O senhor é pároco, né? Ah, tão bonitinho na paróquia, cheirosinho, toma aquele banho, vai para a missa, ajuda na acolhida e sorri, acolhe os outros. Ajuda na pastoral disso, daquilo outro. E chega em casa, esqueceu que é católico, esqueceu que é cristão, aceitou todo o trabalho de Jesus, mas dentro de casa não leva a igreja ficou só lá fora. Não, irmão, não, irmã. O chamado nosso é fazermos da igreja que nós experimentamos, do templo físico, lá onde nós nos reunimos, para experimentar Deus, levar Deus também para os outros. Santo Agostinho, num dos seus sermões, diz assim: mediante a fé, os homens se tornam materialmente disponíveis para a construção de Deus. E aí ele faz uma comparação
Olha para cima, olha para os lados. Está vendo aqui este santuário? Uma construção, né? Um edifício. Ele diz que pela fé a gente se torna um membro da construção de Deus. Olha aí. Talvez você deve estar pensando assim, eu sou aquele pedacinho lá que está brilhando. Talvez você diga assim, eu sou essa partezinha aqui, mais árida, mas eu estou aqui no templo de Deus. Talvez você diga, eu sou este aqui que está ali em cima, do lado de fora, e estou recebendo um sol quente na cabeça, mas eu estou compondo o templo de Deus. Compomos o templo de Deus. Talvez sejamos tijolos. E aí diz ele, mas somente quando se unem pela caridade, se tornam de verdade casa de Deus. Se as pedras não aderissem uma à outra, se não se amassem, ninguém estaria nessa casa. Olha, não adiantaria nada esse tanto de tijolo que foi usado para construir esse santuário, se não tivesse a argamassa, se não tivesse o cimento, se não tivesse aquilo que une um tijolo ao outro. Isso aqui seria simplesmente um amontoado de tijolos e de coisas. Acho que você entendeu, né? Fala para quem está do seu lado. Ei, não basta estar na igreja. É preciso se deixar envolver pelo amor de Deus. É preciso que o amor de Deus una você aos seus irmãos. É preciso que o amor de Deus rompa as barreiras. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que o amor de Deus nos una uns aos outros. Rompa as barreiras. Quais são as barreiras da sua casa? A igreja doméstica que é a sua casa. Quais são os limites que você encontra na sua casa? Há algo que pode unir vocês. Há algo que pode fazer de nós, igreja, muito mais do que pessoas justapostas. Muito mais do que morar debaixo do mesmo teto. O que nos une e o que nos faz igreja de verdade é o amor, é a caridade, é o sair de mim mesmo. E que risco quando nós, com uma vocação sublime, olha de novo para este santuário grande, imenso, lindo. Que triste seria se o santuário que sou eu e que é você perdesse a sua vocação. Você ouviu isso no Evangelho? Jesus parece um pouco bravo. Jesus no Evangelho de hoje, tirado do livro de São João, capítulo 2, diz que ele entrou no templo e encontrou ali vendedores de bois, ovelhas, pombas, os cambistas aí sentados. E não é que Jesus teve um ataque de raiva, de estresse. Não é que ele não sabia o que ele estava fazendo, não. Olha só, pacientemente, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Jesus fez isso, e Deus quer fazer isso também hoje na nossa vida, na nossa história. O que é que está aí no seu coração, que é templo de Deus? O que é que entrou na sua família, que é templo de Deus, que é igreja doméstica, e que está enfeiando o templo de Deus, que está tirando a sua vocação sublime, de filho de Deus, de casa de Deus, de morada de Deus? Hoje é dia de você também pedir: Senhor, arranca de mim tudo isso, Senhor, que me distancia do céu, tudo aquilo que me distancia dos outros. Jesus não teve medo de jogar tudo aquilo que já não prestava, tudo aquilo que não condizia com aquele ambiente. Talvez existam coisas na sua casa, na sua família, que já não pertencem ao seu coração. Sabe o quê? Vou dar um exemplo. Quando a gente vai guardando, tem gente que é acumulador, né? Tudo guarda. Pega um papel, guarda.
Negócio quebrou, mas guarda, quem sabe presta para alguma coisa. Vai guardando, vai guardando, vai guardando. Tem coisa que não presta de jeito nenhum. Tem coisa que precisa ir para reciclagem. Tem coisa que talvez você possa vender, talvez você possa dar, talvez precise ir para o lixo. Será que não precisa ir para o lixo aquele ressentimento que está guardado há tanto tempo? Será que não precisa ir para o lixo aquela sua sede de vingança e de ficar jogando toda vez na cara dele ou na cara dela aquilo que foi feito de errado e que disseram que perdoaram, mas será que não é hora de pedir a Jesus que também faça um chicote e tire do seu coração esse tempo que você perde assistindo umas porcarias na televisão? Meus irmãos, minhas irmãs, eu disse que não há uma perseguição tão clara como era no início do cristianismo, mas se você abre bem os olhos, vai perceber o que estão fazendo com a família brasileira. Desculpe, com a família cristã. Falo aqui do Brasil. Liga a sua TV no horário que se dizia nobre. Vê lá o modelo de família. Não vê não, melhor não ver. Escuta nas rodinhas. Escuta entre as pessoas com quem você convive. O que é que tem passado nas nossas TVs? Zapia o canal lá. Talvez até na hora de um telejornal. E veja o que passa nas propagandas. Querem minar a beleza que é o templo de Deus, que é a sua casa, a sua família. E ainda tem coragem de dizer: aqui as regras são nossas. Não é assim que a gente viu esses dias? Pela internet, meu corpo, minhas regras. E gente, Satanás tem tanta raiva da família, porque sabe que é justamente aí, a igreja doméstica, a célula mãe da sociedade. E ele sabe que se destrói a família, destrói todo mundo. Se acaba com a família, se nós já não acreditamos mais na família, o que é que vai ser do futuro da humanidade? Sabendo disso, ele começa a minar nos nossos corações o zelo pela família. E aí, se é meu corpo, minhas regras, vale tudo. Só que ninguém consegue se ligar que além do meu corpo, mulher, se você está grávida, o bebê é um outro corpo. E aí ele também poderia protestar e dizer: mãe, meu corpo, minhas regras. Na igreja de Jesus Cristo, a igreja chamada Corpo Místico de Cristo, são as nossas regras. Porque as regras de Cristo não querem matar ninguém. O Senhor veio para que nós tivéssemos vida. O Senhor veio para dar a vida a mim, dar a vida a você e fazer de nós também promotores da vida, irmão, irmã. Mas quantas e quantas vezes não começa assim? A gente relativiza um bebê que está sendo gerado e começa a relativizar também aquele que já cresceu. Aquele que tomou tal e tal atitude. A gente é indiferente com quem convive ali conosco. A festa de hoje quer nos convidar a olhar para o céu, mas também olhar para o lado. Olha de novo para quem está do lado. Cutuca essa pessoa. Olha para quem está atrás. Chama a atenção dela e diga assim: você é igreja. Você é igreja. Você é templo de Deus. O Espírito de Deus mora em vós. Fala para ele, para ela: olha que vocação sublime, linda. Diga assim: nós somos o corpo de Cristo. O corpo místico de Cristo. Aqui, fala assim, aqui também temos regras. Sabe qual é a nossa regra principal? Fala, pergunta para a pessoa. Sabe? O amor, muito bem, uma salva de palmas. A nossa regra principal é o amor. É o amor. É o amor. É o amor. O amor que gera vida. O amor que dá a vida. A igreja de Cristo é o nosso corpo. As regras são nossas, porque querem nos conduzir ao céu. Fica de pé. O maior, aquele que foi considerado o maior geneticista
tanto o homem que estuda os genes, a genética. O maior geneticista do século 21, tem um nome complicado para nós, né? Dr. Jerome Lejeune, alguma coisa assim, não sei pronunciar no modo correto, diz, ele foi o mesmo homem que descobriu a síndrome de Down. Então não é desculpe um Zé Mané, é alguém muito considerado, como disse, o maior geneticista do século 20. Ele mesmo declarou que o embrião é já um ser humano, pois nele estão todas as informações genéticas desta vida humana. Nós estamos na Santa Missa, ergue os seus braços e diga assim: Senhor, nós pedimos hoje, pela tua igreja, pela sua igreja, a começar, Senhor, por aqueles membros da nossa igreja, por aqueles filhos teus, que estão sendo gerados, no ventre de suas mães, aqueles bebês, Senhor, que correm o risco de não nascer, porque mãe e pai, porque alguém sugeriu o aborto. Senhor, nós queremos também rezar. Pelos pais e mães. Por aqueles, Senhor, que nos acompanham agora. Mas também por aqueles que nunca ouviram falar no seu nome. Concede a eles, Senhor, descobrirem o seu amor. Senhor, nós rezamos por aqueles que já se uniram no sacramento do matrimônio. E agora homem e mulher são uma só carne. E agora, Senhor, eles são de maneira especial igreja doméstica. Porque cumprem a palavra que diz: onde dois ou mais estão reunidos no meu nome, estou no meio deles. Senhor, nós rezamos pela tua igreja. A começar pelas famílias. Pedimos, alcança as famílias, Senhor. Isso. Vai dizendo agora com as suas palavras. Vai dizendo para Deus, Senhor, as pessoas pelas quais você veio rezar. Vai dizendo, Senhor, salva as famílias. As famílias, Senhor, que estão sofrendo assim. As famílias, Senhor, que estão sendo destruídas pelo álcool, pelo cigarro, ou por outro vício, Senhor. Aquelas famílias que estão já sendo destruídas pela impaciência, pelo estresse, porque dentro de casa só se fala em dinheiro e em dívidas, porque dentro de casa já não há lugar mais para o diálogo, senão para as acusações. Senhor, nós pedimos, celebrando hoje a dedicação da Basílica de São João de Latrão, que a tua graça, Senhor, alcance cada família neste Brasil e além Brasil também. Senhor, nós pedimos pela nossa família, os nossos, aqueles que são unidos a nós pelos laços de sangue, que o Senhor, na força do teu sangue redentor, destrua, Senhor, leve para longe tudo aquilo que quer acabar com a família, com a nossa família, Senhor. Senhor, nós rezamos por aqueles que estão sendo ameaçados pelo adultério, por aquelas mulheres, aqueles homens que têm se deixado levar, Senhor, pelas propostas de algumas televisões aí e já estão vivendo de modo relativo o seu matrimônio. Senhor, hoje é um dia de graça sobre toda a igreja. E aqui, Senhor, do santuário do Pai das Misericórdias, nós nos fazemos voz de uma multidão e clamamos, Senhor, por nós e pelo seu povo. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor resgate as famílias. O Senhor dê a nós a graça de nos decidirmos pela nossa família. Se querem destruir as famílias, se querem acabar com as crianças já no ventre das suas mães, nós, Senhor, queremos proclamar: nós escolhemos a família e nós vamos lutar pela família. Como igreja, Senhor, como igreja que somos, nós assumimos as tuas regras, Senhor, a regra do amor. Nós nos decidimos, Senhor, a começar em casa,
a começar no nosso coração, nós nos decidimos a perdoar e a recomeçar. Nós nos decidimos também, Senhor, a fazer um chicote e a tirar do nosso coração, a expulsar todos os vendilhões. Aquilo, Senhor, que foi entrando no nosso coração e foi minando o nosso amor lá em casa, o nosso amor conjugal, o amor entre pais e entre filhos. Senhor, alcança a nossa família. Diga isso, Senhor, alcança a nossa família. Senhor, resgata-nos. Senhor, resgata-nos. Dai-nos a graça, Senhor, Dai-nos a graça de nos voltarmos para o Senhor, de voltarmos para o Senhor, mas também nos voltarmos para a nossa família. nos voltarmos para a nossa família. Senhor, que o Teu amor que Teu amor seja o concreto que nos une. seja o concreto que nos une. Senhor, que o Teu amor Senhor, que Teu amor seja a argamassa seja a argamassa que nos une uns aos outros que nos une uns aos outros, e que nunca deixe de ser o Senhor, que nunca deixe de ser o Senhor, o nosso alicerce. o nosso alicerce. Nós não queremos, Senhor, Nós não queremos trocar o alicerce que é o Senhor trocar o alicerce que é o por Senhor, nada que nos ofereçam. por nada que nos ofereça. Dai-nos a graça, Senhor, Dai-nos a da graça, fidelidade a fidelidade e de proclamar publicamente de proclamar publicamente que nós acreditamos na família. que nós acreditamos na família. Sorria para quem está do seu lado. Fala assim para ele, para ela. Será que não é hora de você voltar para sua família, não? Será na hora? Será que não é hora? Ah, mas eu já estou com a minha família. Não basta estar como um tijolo sobre o outro. É preciso que estejamos todos unidos pela argamassa do amor. Diz de novo para quem está do seu lado. Volta para sua família, viu? Volta para Volta sua a amar. família. Recomece. Volta. Reconquiste. Não desista. É possível. Porque o alicerce continua sendo Jesus Cristo, nosso Senhor. Recebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estão por perto, pois sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Pega os teus braços. Sua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família. Eu quero ouvir você cantando. Tua família, volta pra ela. Ergue a pessoa que sentou aí. Levanta a pessoa que sentou e canta. Tua família, volta pra ela. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para quê? Para ao teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Te ama e te espera, para ao teu lado sempre
mais uma vez, vai. Mais uma vez. Tua família. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família. Diante desta imagem da Sagrada Família, te peço, Senhor, concede aos seus filhos e filhas a coragem de voltar. Concede, Senhor. Concede a eles a graça de também voltarem para a sua igreja e de entenderem que somos todos irmãos e irmãs da família em que Deus é o nosso Pai. Que interceda por cada família aqui, sobre estes que nos acompanham, a intercessão de São José, seu pai adotivo Jesus, e da Virgem Maria, a sua mãe, sempre virgem, puríssima. Por que será que querem tanto denegrir a imagem daquela que nos ensina a dizer sim a Deus? Por que querem tanto deturpar a virgindade da mãe de nosso Senhor? Mãe, nós sabemos que a senhora é nossa intercessora e que como mãe a senhora não desiste de ninguém. Então, recebe hoje no seu coração materno cada um dos que aqui estão e aqueles pelos quais nós rezamos. Nós sabemos, a senhora é a nossa mãe, virgem, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é.